Ei turma, nessa aula nós vamos aprender como é que faz a programação padrão do quadro controlador ESP TM2 da Rebird, ok? E eu vou, como sempre, tentar trazer, mesmo que seja uma programação padrão, tentar trazer alguma experiência prática, algo que pode te ajudar no seu dia a dia. Não só você ter um conhecimento de programação, mas saber como que aquilo pode te ajudar de alguma forma no seu dia a dia, nas suas obras, ok? Então vamos lá. Uma observação, que o nome desse painel ESP é extremamente simples de programar. E já usei isso várias vezes em negociações com o cliente. Às vezes quando você vai apresentar a proposta para o cliente, explicar, demonstrar o material, uma das perguntas que ele faz é se o equipamento é muito difícil de mexer. Se quando precisar fazer uma alteração ou outra, se ele sempre vai ter que ligar para assistência técnica ou se ele mesmo consegue mexer. Aí eu digo para ele, ó, o painel é extremamente simples de programar. Inclusive o nome dele é esse. Então isso já dá uma segurança para o cliente que ele mesmo vai conseguir mexer quando ele precisar fazer pequenas alterações. Não é nada de outro mundo, é nenhum bicho de sete cabeças. Então esse argumento eu uso várias vezes com o cliente para ajudar no convencimento para ele adquirir o sistema de irrigação automática para sua casa. Vamos lá, vamos às funções dele. Se ele ficar no alto, ele fica no automático. Essa peça aqui gira. Posso girar tanto para a esquerda quanto para a direita. Se ele ficar no alto, ele fica no automático. Ele vai ligar segundo a programação que eu fizer nele. Se eu colocar no off, ele fica desligado. A irrigação não vai ligar. Às vezes o cliente tem interesse nisso aqui. Às vezes ele vai fazer uma festa no jardim, um aniversário, aí ele não quer que a irrigação ligue naquele dia. Ele vai aplicar algum produto para matar alguma praga, alguma planta daninha no gramado. Aí a pessoa que aplica pede para ele, né? Ele não liga a irrigação pelo menos uns 2 dias, para não lavar o produto. Então é só ir lá e colocar no off. Às vezes o cliente acha que tem que procurar a caixa de disjuntores, desligar o disjuntor do conjunto motobomba. Não precisa de nada complexo dessa forma. É só colocar no off, que enquanto estiver no off, a irrigação não liga, ok? A próxima opção aqui é Date Time. Aqui eu acerto a data e o horário corrente do controlador. Ele é muito explicativo, por isso que eu falo para os clientes que ele é extremamente simples de programar, porque além dele ter os nomes, ele tem também desenhos que nos ajudam na interpretação, no entendimento de qual que é aquela função. Por exemplo, aqui eu tenho um desenho de um calendário e de um relógio. Então aqui que eu acerto qual que é a data e hora corrente dele. Quando eu viro para cá, quando eu estou aqui no alto, ele mostra a data. Ele mostra o dia da semana e as horas. Mas na hora que eu viro para Date Time, ele mostra a data, mas está piscando. Então aí é igual ao relógio digital. O que estiver piscando é que eu consigo alterar. No caso aqui eu tenho o dia, o mês e o ano. Se eu quiser alterar o dia, ele já está piscando ali. Então eu aperto o botão de mais ou menos se eu quiser alterar o dia. Vamos supor que hoje não seja dia 20, que hoje seja dia 12. Então é só apertar o menos aqui até eu chegar no dia 12. Agora eu quero alterar o mês. Aí eu tenho que apertar a setinha para a direita para o mês ficar piscando. Vamos supor que não seja outubro, que seja dezembro. Aí eu aperto a setinha de mais. Eu poderia apertar menos ou mais, tanto faz. Eu apertaria no caso aqui mais até chegar em dezembro. E o ano, vamos supor que não seja 2021, que seja 2020. Aí eu faço o ano, fica piscando e aperto aqui menos. Então eu acabei de acertar a data dele. Para me acertar as horas, é só continuar apertando a setinha para a direita, que ele entra aqui na opção de acertar as horas. Ele está mostrando aqui as 5 horas. Aí no cantinho aqui ele tem escrito PM, ou seja, que é pós-meio-dia. Então nesse formato de hora eu tenho que observar ali se está PM ou AM. PM é pós-meio-dia, AM é antes de meio-dia. Então no caso ele está falando que é 5 horas da tarde. 5 horas da tarde e 12 minutos. Vamos supor que não seja, vamos supor que seja 7h30 da manhã. Então eu altero aqui, eu posso apertar tanto o botão de mais ou de menos, até chegar 7, no caso AM. 7 AM. Aí eu quero alterar agora os minutos. Eu aperto a setinha para a direita, fica os minutos piscando e eu altero aqui os minutos. Vamos colocar que seja 7h30. Então aperto o botãozinho de mais aqui, até chegar em 7h30. Ele tem a opção também de eu colocar esse formato de hora em 24 horas. Vamos colocar os 7 horas, em vez de ser 7 horas da manhã, vou colocar que seja 6h30 da tarde, só para mostrar uma outra função aqui para vocês. Então, em vez de 7 da manhã, vamos supor que agora não seja 7h30, mas seja 6h30 da tarde.
6h30 da tarde, ok? Eu tenho a opção de colocar esse formato em 24 horas. Qual que é a diferença? Ele não vai ficar aparecendo aqui PM, AM, e aqui não vai aparecer 6, vai aparecer 18, porque aí já seria 6 horas da tarde. Eu prefiro esse formato de hora, porque o risco de gerar confusão é zero. Aqui eu já vi várias vezes, aqui gerar confusão. A pessoa colocar 6 horas e não observar se é da tarde ou se é da manhã. Então ele faz o resto da programação toda certinha, mas aqui ele erra. Em vez de colocar 6 da tarde, ele coloca 6 da manhã. Aí a irrigação não vai funcionar naquele horário programado que ele fez. Então eu prefiro colocar no formato de 24 horas. Como que eu faço para colocar no formato de 24 horas? Eu continuo apertando aqui a setinha para a direita, vai piscar os minutos, e logo após os minutos, ele entra nesse formato aqui. Ele está mostrando que está no formato de 12 horas. Se eu apertar o botãozinho de mais, ele fica agora no formato de 24 horas. Vamos voltar lá no horário para vocês verem que agora está com 18 horas e 31 minutos. Não mais 6, mas sim 18. E ele mostra no cantinho aqui formato 24 horas. Então eu prefiro que fique nesse formato, que a chance de gerar confusão é zero. A pessoa sabe que 18 é da tarde, não é da manhã. As próximas 3 opções aqui é onde eu faço a programação. Start Time, Run Times e Water Days. Aqui o Start Time, e todos eles também têm um símbolo, tá vendo? Aqui eu tenho um desenho de um despertador, já não é mais um relógio, aqui era um relógio. Aqui já é um despertador. Ou seja, aqui que eu vou definir qual horário do dia que a irrigação vai despertar. Aqui eu tenho uma ampulheta, que é aquele equipamento de areia que nós utilizamos para medir o tempo. Quando eu defino os tempos de funcionamento de cada setor, eu tenho a opção de 1 minuto, é o mínimo, que ele vai. Porque ele pula de 1 em 1 minuto. Então de 0, ele já vai logo para 1 minuto. Então eu tenho um tempo mínimo de funcionamento de 1 minuto e um tempo máximo de funcionamento de 6 horas. Assim, eu nunca me encontrei numa situação que eu precisasse ficar com o setor ligado 6 horas. Nunca. E o mínimo, eu já precisei funcionar um setor menos do que 1 minuto. No caso, era um jardim suspenso, num shopping, e os vasos ficavam todos pendurados no teto. E mesmo colocando a programação mínima e trabalhando com um gotejador assim, que era o menor, com a vazão menor que existia, que no caso era 2 litros por hora, se eu funcionasse o tempo mínimo do controle, que era 1 minuto, mesmo assim, o vaso lá em cima transbordava. Transbordava e ficava pingando água na cabeça dos clientes sentados. No caso, era uma praça de alimentação e os vasos todos pendurados no teto. E mesmo colocando a programação mínima, que era com tempo de funcionamento mínimo, que era de 1 minuto, esse minuto era suficiente para o vaso transbordar e ficar pingando água na cabeça dos clientes. Então eu precisava que funcionasse menos do que 1 minuto ainda. Então nesse caso, como que eu resolvi o meu problema? Acoplei ao quadro controlador um relé de tempo, um relé de retardo de tempo. Então eu programei aquele relé de retardo de tempo para ele retardar 30 segundos. Eu tenho essas opções, né? Nos modelos de relé de tempo. Se eu falar que eu quero que ele atrase ou adiante. No caso, eu comprei um para atrasar e ele tinha regulagem, eu poderia regular nele. Ele teria que ter a sensibilidade que eu precisava, naquele caso 30 segundos, né? Então eu regulei aquele relé para sempre que o painel ligasse, ele ia ligar primeiro o relé de tempo, e o relé de tempo é que ia ligar a válvula solenoide. Só que o relé de tempo ele estava atrasado 30 segundos. Então mesmo o painel funcionando 1 minuto, a válvula solenoide ia funcionar só 30 segundos, porque o relé de tempo ia segurar ali 30 segundos antes de acionar a válvula. Então foi um artifício que eu encontrei na época para resolver o meu problema. E aqui eu tenho um calendário com uma gota, ou seja, aqui que eu vou definir quais são os dias da semana que a irrigação vai funcionar. Então essas 3 opções aqui, nessas 3 posições, é que eu faço a programação. E aqui eu já tenho que começar a olhar o programa. No cantinho aqui ó, aparece PGMA. Ou seja, estamos dizendo que eu estou no programa A. Esse botãozinho aqui é que altera o programa. Eu tenho a opção do programa A, programa B, programa C, e se eu apertar novamente ele volta para o programa A. Então esse controlador ele tem 3 programas. Se 90% das vezes, com um programa só, você resolve toda a programação que você precisa na casa do cliente. Mas se você precisar fazer uma programação diferenciada de um setor para o outro, aí você passa a usar o programa B e o programa C. Mas se você tem uma irrigação na casa do cliente, que é tudo a mesma condição, todos eles podem ligar no mesmo horário, todos eles vão ter o tempo de funcionamento, isso aqui é independente, isso aqui você consegue colocar diferenciado para cada setor. Isso aqui, ó, se fosse só por causa do tempo de funcionamento, não precisava ter programa diferente. Então, por enquanto, esquece isso aqui. Ó.
Por que eu tenho programas diferentes? Eu tenho 3 opções de programa. Se eu quiser fazer programações acionando em horário diferente e em dias diferentes, por isso que existem 3 programas. Se eu tenho todos os meus setores, eles podem ligar no mesmo horário e funcionar nos mesmos dias, só o programa A resolve. Eu não preciso me preocupar com outros programas. Mas se eu tiver, por exemplo, algum setor que eu quero que ligue em horário diferente, aí eu tenho que começar a usar o programa B. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma irrigação do campo de futebol, eu tenho lá 3 setores do campo de futebol. Depois eu tenho um jardim vertical e eu tenho um jardim de inverno. Vamos supor que eu não, esses são 5 setores. Eu não quero que esses 5 setores funcionem ao mesmo tempo, no mesmo horário, né? O campo de futebol, por exemplo, eu coloco para irrigar às 6 horas da manhã. Mas um jardim vertical, eu não quero que ele ligue 6 horas da manhã. Vamos supor que eu quero que ele ligue 6 da tarde. Aí eu já teria que usar o programa B. No programa B, eu ia programar o início da irrigação do jardim vertical às 6 horas da tarde. E no programa A, eu deixaria o campo funcionando às 6 horas da manhã. E vamos supor que eu tenho um quinto setor, agora que é um jardim de inverno, que eu não quero que ligue todo dia, porque lá pega muita sombra, então não vai ligar todo dia. O campo vai ligar todo dia, que está no programa A. O jardim vertical vai ligar todo dia, só vai ligar em horário diferente, porque ele está... Aí eu coloco ele no programa B. E no programa C, eu coloco o jardim de inverno, que vai ligar só 2 vezes na semana. Então, resumindo, só se eu tiver necessidade de fazer horário de irrigação diferente para setores diferentes e definir dias de irrigação diferentes, é que eu começo a usar o programa B e C, ok? Se a minha diferença entre setores for só o tempo de funcionamento, não preciso me preocupar com o programa B e C. Só o programa A eu resolvo todo. Se a diferença entre os setores for só o tempo de funcionamento, ok? Então, nós vamos fazer essa programação aqui, essa simulação. Então, eu tenho um campo de futebol, 3 setores, eu tenho um quarto setor, que é um jardim vertical, e eu tenho um quinto setor, que é um jardim de inverno. Então, vamos lá. Então, no programa A, primeiramente aparece aqui, eu estou no Start Time, eu vou definir aqui os horários de início da irrigação. No programa, eu vou colocar o campo de futebol, são 3 setores, vai funcionar 6 horas da manhã. Então, na primeira opção aqui, no primeiro Start, eu vou dizer para ele que qual que é a hora. De fábrica, o controlador veio assim, off. E cada programa, se eu precisar, ele tem se eu apertar a setinha aqui, ele mostra o 2, 3, 4 e volta para o 1. Então, cada programa, no Start Times, eu tenho a opção de ligar até 4 vezes por dia. Então, ou seja, eu ligo 4 vezes por dia em cada programa e tem 3 programas. Então, se eu precisar, essa irrigação pode ligar até 12 vezes por dia. Mas no caso do programa A, que vai ser o campo de futebol, eu vou ligar só uma vez por dia, às 6 da manhã. Então eu deixo aqui na primeira irrigação do programa A, o primeiro start, e venho aqui no mais ou no menos, tanto faz, e vou colocar que é 6 horas da manhã. Se eu for para o mais aqui, está mais perto, né? Estou saindo de meia-noite, ele sai de meia-noite. Então eu vou segurar aqui, que ele vai mais rápido, eu vou colocar que ele vai ligar às 6 horas da manhã. Ele pula de 15 em 15 minutos. Ó. 6 horas da manhã. Ok, então eu já defini aqui o primeiro start da irrigação do campo. O segundo start, se eu precisasse, eu poderia ligar o campo uma segunda vez. Poderia ligar o campo uma terceira, uma quarta. Às vezes, na implantação do gramado, você precisa ligar mais vezes. Uma vez só não é suficiente, porque quando o jardim está recém-plantado, você precisa aplicar uma lâmina baixa e uma alta frequência. Porque não adianta você jogar muita água e depois ficar muito tempo sem irrigar de novo. Porque a grama, a raiz da grama, por exemplo, ela está só na placa. Então você tem que manter a placa úmida. Não adianta aplicar muita água e umedecer 1 metro de solo, de profundidade de solo, sendo que a raiz está só na placa. Então no início da implantação do jardim, às vezes você tem a necessidade, às vezes não, você tem a necessidade de colocar uma segunda irrigação, uma terceira, ou até mesmo uma quarta irrigação no dia, com tempos de funcionamento menores. Mas vamos supor que a nossa programação aqui já seja para um jardim já estabelecido, tá? Então vai ligar só uma vez por dia, depois da grama já pego, já desenvolveu o sistema radicular da grama. Então vai ligar só uma vez por dia, às 6 da manhã. Ok. Vamos continuar aqui com a programação do nosso campo de futebol. Depois nós vamos voltar aqui e fazer do jardim vertical e do jardim de inverno. A próxima opção é que eu defino o tempo de funcionamento. Então eu coloco aqui, ele fala aqui qual que é a estação, 1, e qual que são os minutos. No caso aqui está 1 minuto. Vamos colocar que seja 10 minutos. 10 minutos para cada setor. Então aqui tem 10 minutos para o setor 1. Aí eu aperto a setinha para a direita, eu passo para o setor 2. Aí eu coloco aqui também 10 minutos.
Aí eu aperto a setinha para a direita e eu passo para o setor 3. Põe aqui também 10 minutos. Ele, se eu apertar aqui, também me mostra o setor 4, o setor 5, e mostra todos os outros setores. No caso, esse controlador meu é de 12 setores. Ele mostra os outros setores também. Só que como eu não coloquei tempo de funcionamento aqui, ó, a partir do setor 4, não tem tempo de funcionamento, está zerado. Então ele não vai ligar. No programa A, ele não vai ligar o setor 4, nem o 5, nem o restante. Por quê? Porque o tempo de funcionamento para esse setor, nesse programa, está zerado. Então, nesse programa, no programa A, ele vai funcionar só o setor 3, só o setor 2, só o setor 1, com o tempo que eu defini ali. A próxima opção aqui são os dias da semana. No caso, na hora que eu viro para cá, ele começa a piscar ali de segunda a domingo. E mostra aqui no visor, segunda-feira, e está escrito ON. Se eu não quisesse que segunda-feira ligasse o campo, era só colocar, deixar piscando a segunda-feira, mostrando aqui, e apertar o menos. Aí ele mostra lá em cima, ele mostra segunda-feira com o dia cortado. Aí eu tenho terça, mas no caso do campo, vamos deixar aqui, eu vou voltar aqui para ativar a segunda-feira. Eu volto a segunda-feira e aperto o botão de mais. Então, no caso do campo, nós vamos irrigar todos os dias. Então está feita a programação do campo de futebol. Vamos agora para o jardim vertical. O jardim vertical, ele vai ligar todos os dias. Nós vamos definir o tempo de funcionamento aqui, que vai ser o setor 4 no caso, no nosso exemplo. Só que ele não vai ligar às 6 da manhã, ele vai ligar às 6 da tarde. Então eu venho aqui, mudo para o programa B. Mudei aqui para o programa B. E eu falo assim, ó, a primeira irrigação do programa B vai ser às 18 horas. Aí eu vou colocar aqui às 18 horas, que ele vai ser 6 horas da tarde, 6 horas da tarde. Pronto, não vai ter uma segunda irrigação, nem uma terceira, nem uma quarta. Mas se eu precisasse, quisesse, eu poderia colocar até 4 vezes por dia para irrigar o meu jardim vertical. Aqui eu defino o tempo de funcionamento, vamos supor que seja lá 3 minutos. No caso aqui não é setor 1, aí eu tenho que observar isso. Eu estou aqui em tempo de funcionamento, programa B, estou programando o setor 4, que é o do jardim vertical. Então eu tenho que chegar aqui no setor 4, porque o setor 1, nem o 2, nem o 3, que são o campo de futebol, ele não vai ligar no programa B. Aí eu venho no programa 4 e defino aqui, ó, no setor 4, e defino aqui que vai ser 3 minutos de funcionamento. Ok. E vai ligar todos os dias? Vou deixar também que vai ligar todos os dias. No jardim vertical vai ligar todos os dias. E por último, eu vou fazer a programação do jardim de inverno. Eu vou passar aqui por programa C, que ele não vai ligar nem 6 da manhã, nem 6 da tarde. Vamos supor que ele vai ligar meia-noite, certo? Então aperta aqui, ó, 0 hora, ou seja, meia-noite. Vai ligar só uma vez por dia, mas se eu precisasse, eu também poderia colocar aqui uma segunda irrigação, o jardim de inverno, poderia colocar uma terceira, uma quarta. Então no jardim de inverno, ele vai ligar só uma vez por dia, à meia-noite, tá bom? Aqui eu defino o tempo de funcionamento, vamos colocar que seja, aí não é o setor 1, não é o setor 2, não é o 3, não é o 4, é o setor 5. Aí eu ponho no setor 5 e defino o tempo de funcionamento. Vamos supor que seja 5 minutos lá no jardim de inverno. Então defini 5 minutos de funcionamento do setor 5 no programa C. E os dias da semana, vamos supor que a gente não vai ligar todos os dias o jardim de inverno, porque pega bastante sombra, então ele vai ligar só terça e quinta, por exemplo. Então eu vou desativar a segunda-feira, eu venho aqui na segunda-feira, está piscando lá em cima segunda-feira, aperto menos, aí ele passou para terça eu vou deixar. Aí eu passo para quarta-feira. Ele mostra aqui o dia da semana e fica piscando lá em cima também. Na hora que eu aperto menos, ele corta lá em cima. Se eu voltar aqui também na quarta-feira, ele mostra que está off. E lá em cima ele cortou. Ele cortou lá a quarta-feira. Aí eu passo para quinta eu vou deixar. Sexta eu vou tirar. Sábado. Deixa eu voltar aqui no sábado. Na hora que você aperta aqui, ele na hora ele já pula para o dia seguinte da semana. No sábado eu vou tirar. O domingo também eu vou tirar. Então o nosso jardim de inverno fica programado para ligar só terça e quarta, certo? Aqui a opção de sensor de chuva, eu tenho a opção de desativar o sensor de chuva. Se eu colocar aqui, ele mostra o sensor de chuva ativado. Se eu apertar o sinal de menos, eu estou desativando o sensor de chuva. Ok? Então, em algumas situações eu posso ter necessidade de desativar. Se eu for ligar esse painel no manual, eu não preciso fazer isso. Vamos supor que você chegou na casa para a gente fazer um teste e choveu no dia anterior. A irrigação, naquele momento, ela está cortada porque o sensor de chuva está molhado. Se eu for fazer um teste manual, eu não preciso vir aqui desativar o sensor de chuva. Para mim ligar ele manual, ele liga independente. Se eu for fazer um teste manual, né? Ele liga independente do sensor de chuva estar molhado ou não. Eu vou desativar o sensor de chuva
se eu tiver setores, por exemplo, que nenhum deles precisa obedecer ao sensor de chuva. Vamos supor que eu tenho 3 setores, mas todos os 3 setores, nenhum deles pega chuva. Então ele não precisa obedecer ao sensor de chuva, certo? Então eu desativo o sensor de chuva, porque mesmo chovendo, essas irrigações vão ter que funcionar, porque elas não pegam chuva, elas estão dentro de casa. Mas no caso aqui nós vamos deixar o nosso sensor de chuva ligado, considerando que nossos jardins estão todos sujeitos a pegar chuva. A próxima opção aqui é um ajuste sazonal. Aqui é um botão para facilitar o meu ajuste na programação. Vamos supor que a gente fez a programação, ela colocou os tempos de funcionamento lá, na forma que nós colocamos. E chegou uma época do ano que nós definimos, nós identificamos que aquele tempo de funcionamento está sendo muito. O clima mudou, a estação climática mudou, e aquela programação que eu fiz, ela está excessiva. Eu tenho duas opções. Eu vou em todos os setores, em cada um daqueles tempos que eu programei, e reduzo, ou venho nesse botão aqui e reduzo automaticamente para toda a programação de todos os setores. Por exemplo, se eu vier aqui e falar assim, ó, em vez de você jogar 100% da programação, joga só 50%. Aqui, ó. Vem aqui e coloco 50%. Eu estou dizendo para ele para jogar só 50% do tempo de todos os setores. Por exemplo, lá no setor do campo de futebol, nós colocamos 10 minutos, né? Vamos voltar lá e ver como é que ficou o nosso campo de futebol. Run times, tempo de funcionamento. Aqui, ó, nós tínhamos colocado 10 minutos para o setor 1, que é campo de futebol. Era 10 minutos para o setor 1, 10 minutos para o setor 2 e 10 minutos para o setor 3. Ele está alterando diretamente no tempo de funcionamento do setor, certo? Então vamos voltar lá, em vez de 50% agora, e aconteceu o contrário. Está ficando seco, eu estou precisando aumentar o tempo de funcionamento de todos os setores, são de todos. Aí, novamente, eu tenho a opção de ir setor por setor e mexer no tempo de funcionamento de cada um, ou vem direto aqui e falar com ele, olha, em vez de jogar 50%, em vez de jogar 100%, joga 200%, que é a variação máxima que ele vai. Ele vai no mínimo de 5% e no máximo de 200%. Ou seja, eu estou dobrando o tempo de funcionamento dele. Então, aquele tempo, por exemplo, aquele tempo de funcionamento lá de 10 minutos do setor 1, que é o rotor do campo de futebol, ele vai virar 20 minutos. Setor 1 aqui, ó, passou para 20 minutos, não é mais 10. Mas vamos voltar aqui no nosso ajuste nacional para 100%, 200% não, o seguro aqui. Vamos jogar aqui novamente para 100%, ou seja, 100% do que eu programei, ao ver no Run Times, que é o tempo de funcionamento, volta aqui ao setor 1, 10 minutos, ok? Aqui, irrigação manual. Aqui é uma forma de eu acionar o sistema a qualquer momento. Quando você faz a programação, que igual nós acabamos de fazer toda a programação aqui, ele vai ligar às 6 da manhã, 6 da tarde, meia-noite, nós fizemos essa programação. Mas vamos supor que eu cheguei na casa do cliente agora, eu quero ligar a irrigação agora, para fazer o teste. Aí eu venho aqui, para me acionar a irrigação manualmente. Na hora que eu ponho nessa posição, ele pergunta, você quer ligar todos os setores? É todos. Se eu quiser fazer um teste geral em todos os 5 setores, eu deixo alvo. E aqui na frente eu defino quais são os minutos que eu quero de teste. Aí eu defino, vamos lá, acho que 2 minutos dá. Se eu achar que 2 é pouco, eu ponho mais, ponho menos. Eu ponho na hora aqui, ó. Eu ponho quais são os minutos que eu quero de teste. Esses minutos que eu colocar aqui, ele vai irrigar todos os setores, do 1 ao 5, no caso do nosso exemplo aqui, com 2 minutos cada um. Tá? Aí eu defino isso e aperto a setinha aqui para a direita. Aperto seguro. Aí ele inicia a irrigação. Ele mostra o desenho das pessoas que estão funcionando e mostra no visor. Está acionando a estação 1 manual com 2 minutos. Na hora que ele terminar esses 2 minutos, sozinho ele passa para o setor 2. Na hora que terminar os 2 minutos do setor 2, sozinho ele passa para o setor 3. E vai assim até o setor 5. Na hora que terminar os 2 minutos que eu programei do setor 5, ele desliga tudo. Desliga a bomba e fecha a válvula do setor 5 também, desliga sozinho. Se eu quiser adiantar, eu posso. Vamos supor, não, já olhei o setor 1, não quero esperar terminar os 2 minutos. Eu quero avançar. Eu posso apertar aqui, ó, só apertar essa setinha, ele já passa para o setor 2, independente de ter terminado ou não o tempo de teste que eu coloquei ali. Então, vamos supor, eu coloquei no teste aqui para testar todos os setores, eu quero testar logo 5, o setor 5, eu posso ir apertando aqui até chegar no setor 5. Aí ele avança, isso aqui muitas vezes nós ganhamos tempo na manutenção, né? Na manutenção você ganha tempo, não tem que ficar esperando aquele tempo que você programou para passar para o setor seguinte. Já olhou aquele setor 1 e não acabou o tempo ainda, se você estiver perto do controlador, você já avança ele, você ganha tempo na manutenção. Já olha o setor 2, você acabou de olhar o setor 2, mas ainda não venceu aquele tempo de teste que colocou, e você também está perto do controlador, já vai lá e já avança ele para o setor 3, para você ganhar tempo na manutenção. E se eu tiver em meio ao teste, quando eu estou testando aqui o setor 5,
mas eu quero interromper, ou seja, o 5, ou seja, qualquer setor, não quero interromper o teste. Eu estou testando aqui, vi que tem um cano quebrado aqui, nesse momento eu quero interromper o teste. É só virar para o off, aguardar 3 segundos, que ele desliga a irrigação. Então com isso eu finalizo o meu teste. Eu tenho outras formas de fazer teste também. Dessa forma aqui, eu testo todos os setores, defino um tempo ali, ele vai testar todos os setores com o tempo que eu defini ali. Mas às vezes eu quero testar um setor específico. Por exemplo, eu sei que o local que eu preciso fazer uma avaliação é o setor 4. Então eu já defino aqui de uma vez, ó, que é o setor 4. Defino que é o setor 4, ou aperta aqui seguro, que é a forma que nós acabamos de fazer, ou eu posso girar ele para automático também. São duas formas de eu acionar o teste. Se eu apertar e segurar, ele aciona o teste e já vai direto para o setor 4. Tá vendo? Se eu virar ele para automático, ele também mostra o que está acontecendo. Se eu quiser interromper o teste, eu viro para o off, ele interrompe. Mas eu posso também, mesmo na forma ao testar todos que nós acabamos de fazer, eu tenho a opção de colocar aqui, segurar, apertar essa seta para a direita e segurar, ou também simplesmente virar ele para o automático. Se eu virar ele para o automático também, ele vai dar partida no meu teste. Se eu virar para o off, ele interrompe. Mas aqui eu tenho a opção de testar todos os setores, defino o tempo, ou testar um setor específico, por exemplo, quero testar diretamente o setor 2. Eu viro para o setor 2, ou aperto aqui seguro, ou viro ele para o automático. Vamos apertar aqui segurar. Aí ele vai direto testar o setor 2, não passa pelos outros setores. Se eu tentar avançar aqui, na verdade ele não avança, ele desliga, porque ele estava acionado só o setor 2. E eu tenho uma terceira e última forma de testar, que é o programa. Deixando ele no automático, apertando a seta para a direita e segurando, eu testo o programa que tiver selecionado ali. O programa A, o setor 1 era o campo de futebol com 10 minutos, aí eu posso ir avançando aqui também. Ó. Ele passa para o setor 2, 10 minutos, o 3, 10 minutos, e se eu apertar mais uma vez, ele vai desligar. Por quê? Porque não tem programação no setor 4, nem no 5, nem no 6, tá vendo? Então, se for que eu quero testar, não é o programa A, é o programa B. Aí eu mudo aqui para o programa B e seguro a seta para a direita. Aí ele vai acionar manualmente, ele vai testar o programa B. Aí ela já começou direto no setor 4, os 3 minutos. Porque o setor 1, 2 e 3 e o 5 diante estão todos zerados no programa B. Se eu quiser interromper, eu viro para o off e desligo. Então, recapitulando, na forma de teste manual, eu consigo testar todas as válvulas de uma vez, com um tempo definido padrão para todas elas. Eu consigo testar uma válvula específica, ou eu consigo testar um programa específico. Então essa é a programação padrão desse controlador ESP TM2.